Bom dia, gente. Bom domingo para vocês. Como é bom estar na presença de Deus, estar aqui para mais um culto, para que a gente venha ouvir mais um pouco daquilo que o Senhor quer falar com a gente. Antes de começar, envia aí o link, compartilha com seus irmãos, com a sua família, com seus amigos, para que eles venham ouvir também aquilo que o Senhor tem para falar com eles. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem comigo lá em 1 João 4, do 16 ao 19. Fala assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Graças a Deus que a gente tem o amor de Jesus, pelas nossas vidas. Que nesse domingo a gente possa abrir o nosso coração para que o Senhor venha falar profundamente com a gente. Para que esse amor, esse perfeito amor venha preencher todo espaço do nosso coração e da nossa vida. Para que Jesus venha tirar todo o medo, toda a vergonha, todas as inseguranças que nos atrapalham de chegar mais perto dele, para que a gente venha receber tudo por completo daquilo que ele tem pra gente. Em nome de Jesus, eu queria orar agora. Jesus, muito obrigado, Pai, por esse dia, Deus. Muito obrigado pela vida, Pai. Muito obrigado pela vida, Jesus, dos teus filhos que estão aqui com a gente, Pai. Muito obrigado pela sua presença, Deus. Muito obrigado, Jesus, por esse amor perfeito, Senhor. Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Jesus. Traz a transformação, Jesus, que a gente precisa, Deus. Perdoa, Jesus, pelas nossas falhas, Pai. Nós abrimos os nossos corações nesse momento, Jesus, para receber mais o Senhor, Deus. Nós queremos, Jesus, conhecer mais o Senhor, Pai. Tira todos os medos, Jesus, toda insegurança, Pai, toda dúvida, Deus, tudo aquilo que nos atrapalha, Jesus, de conhecer o Senhor, de conhecer esse amor. Em nome de Jesus, Deus, fala com a gente, Jesus, durante a palavra, Deus. Nós estamos de coração aberto, Pai. Nós te agradecemos, Jesus, nós te louvamos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Ao Senhor, se você puder ficar de pé aí na sua casa, levantar do sofá, da cadeira. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor. Todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora. Vem, essa é a hora da adoração. Assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do
aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, Jesus. Vem, assim como está. Vem para adorar. Vem diante do Pai. Amém, Jesus, nós te adoramos, Pai. Nós estamos aqui para te adorar, Jesus, para engrandecer o teu nome, Senhor, essa manhã, Pai. Então vem, Jesus, assim como a tua presença é real neste lugar, Pai, que seja real, Jesus, em cada casa, em cada lar que está acompanhando, Pai, com cada pessoa e cada família, Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções, todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te teu é o reino, que teu é o reino, e agora pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino e agora pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há como tu, não há como tu, não há Jesus. Amém, Jesus, só o Senhor é santo, Pai, nós adoramos somente a Ti, Jesus. Não há outro como Tu, Senhor, não há ninguém como o Senhor. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. O Senhor tem o controle de todas as coisas e nada escapa aos Teus olhos, Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe
acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém, Jesus. Nós entregamos a nossa adoração a Ti, Jesus. Eis-nos aqui para ouvir a Tua voz, a Tua palavra, Jesus. Que ela venha de encontro aos nossos corações, Pai, e gere transformação sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora a gente vai para um outro momento, né, dos nossos dízimos e ofertas. Vai estar aparecendo aí na tela para vocês. Um momento importante também, né, porque através dos dízimos, das ofertas, o reino do Senhor avança, né? A gente consegue alcançar outras vidas, outras pessoas e abençoar elas também. Vamos orar agora nesse momento. Jesus, muito obrigado, Pai, por cada vida, Jesus. Muito obrigado, Deus, por cada oferta, Jesus, por cada dízimo, Deus. Obrigado, Pai, por esses recursos, Deus, que estão sendo entregues agora, Jesus, ao Senhor, Pai. Jesus, eu oro, Pai, para que as mãos que forem direcionar, Jesus, esses recursos, Deus, venham ter sabedoria, Deus, venham ter, Jesus, clareza, Pai. Que eles venham, Senhor Jesus, administrar isso da melhor forma, Deus, para que o seu reino venha avançar, Jesus, cada vez mais, para que mais vidas, Jesus, venham conhecer o Senhor, venham ser abençoadas, Jesus, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada, Jesus, por cada vida que depositou, Jesus, o dízimo e a oferta, Pai. Jesus, eu oro também por provisão daqueles que não puderam ofertar, Jesus. Abre portas de emprego, Pai. Abençoa, Jesus, que nada falte em cada lar, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Lembrando só, como já tem feito, assim que você depositar, envie o comprovante para o pastor ou para o Rodolfo. Amém? Amém. Glórias sejam dadas ao Senhor, né? Por esse tempo precioso que Ele separou para que nós estivéssemos juntos nesse domingo de manhã. Estamos fisicamente separados, é verdade, mas estamos juntos no mesmo propósito. Somos a Igreja do Senhor Jesus, a Igreja Metodista em Araras, com ramificações em Leme, em Pirassununga e aonde mais o Senhor tem levado esse sinal. Nós somos sim igreja, porque estamos unidos em um mesmo propósito, em uma mesma missão e num mesmo coração, no desejo de servir, de adorar esse Deus. Eu quero hoje, nessa manhã, partilhar com você algo que Deus colocou no meu coração no decorrer dessa semana. Eu espero que possa abençoar a sua vida como abençoa a minha. Eu te convido a abrir a palavra do Senhor
no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, nos versos de 1 a 8. Isaías 6, versos de 1 a 8. Se você já achou, Isaías 6, versos de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E em épocas de crise como essa, e muito parecida com aquilo que nós temos vivido hoje, né? Crise espiritual, crise moral, crise política, crise financeira, as pessoas são levadas a se desesperar. A taxa de suicídios aumenta drasticamente, infelizmente, bem como as taxas de depressão, né, de profunda tristeza, de desesperança. Também é fato que a imoralidade cresce muito, porque na perspectiva, ou na falta de perspectiva de uma vida abundante, de uma vida duradoura, de uma vida longa, as pessoas acabam quase que de forma geral se entregando aos seus prazeres, na perspectiva de viver tudo hoje como se não houvesse amanhã, né? Mas como o povo de Deus deve se comportar nesse momento de crise? Isaías, ele vai nos dar alguns caminhos, e é sobre isso que eu quero meditar com você nessa manhã. Primeiro, na crise nós precisamos olhar para cima e saber que Deus reina. Independente do aparente caos, independente da aparente desordem, independente da aparente situação, né, de total descontrole, há um Deus que reina sobre tudo. Há um Deus soberano que tem o mundo nas suas mãos, e sem o qual, né, ou do qual, sem ordem, nada acontece. Ele está no controle, ele tem pleno controle, ele tem pleno domínio, ele tem a direção. Nada acontece sem a autorização, a permissão dele. Nós precisamos ter clareza disso, porque nós só podemos continuar crendo, caminhando, amando, servindo, se tivermos plena clareza de que mesmo que o mundo pareça cair ao nosso redor, há um Deus que nos sustenta, há um Deus todo-poderoso que nos sustenta. Não é um pequeno Deus, não é um deusinho, não é um Deus fraco, não é um Deus limitado. É o Criador de todas as coisas, aquele que fez tudo o que há. Ele tem tudo nas suas mãos, tudo sob controle, e nada foge ao seu propósito. É esse Deus que nos chama, é esse Deus que nos ama, é esse Deus que nos transforma, e é esse o Deus que nos envia. Na crise nós precisamos olhar para dentro e saber que precisamos da misericórdia de Deus.
É interessante, né, como Isaías ele narra aquela cena e alguns teólogos acreditam, né, alguns estudiosos acreditam que ele teve essa visão dentro do templo, que Isaías estava no templo participando de uma reunião e que, a despeito, né, ou diferentemente dos demais que estavam ali, fazendo aquilo ali por simples e mero ritual, sem esperança, Deus se revelou a Isaías dentro do templo e mostrou a sua glória naquele lugar. E só ele podia ver. Né? Independente se aconteceu dentro ou fora do templo, se ele estava na casa dele, se ele estava no meio da rua, se ele estava numa praça, se ele estava no campo, é fato que ele foi contemplado com a visão da glória de Deus. E essa visão da glória de Deus, depois de deixar ele ali estupefado, né? De deixar ele ali perplexo, com a majestade, com a grandiosidade, também mostrou para ele quem ele era. E aí ele tem aquela reação, né? Ai de mim! Né? Ele se apavora, né? Diz ali, ai de mim, versículo 4, eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. É interessante como esse ato de contemplar o Senhor traz a Isaías, né, a realidade da sua própria condição. Quando nós nos encontramos com Deus, quando nós temos um encontro maravilhoso com o Senhor, com a sua grandeza, com a sua glória, com a sua majestade, é inevitável que nós também sejamos confrontados com a limitação, a fragilidade da nossa vida, a imperfeição, né, da nossa condição. Mas é ao olharmos para dentro de nós, durante esses momentos de crise, que nós descobrimos que nós precisamos continuar sendo transformados. Ou, para aqueles que ainda não deram esse passo de fé, precisamos permitir que o Senhor entre na nossa vida para começar esse processo de transformação. Ele vai, se a gente voltar um pouquinho no capítulo 8, nós vamos ver que ais são esses, né? Ele fala, ai de mim. No capítulo 8 ele fala, no capítulo 5, a partir do verso 8, ele vai falar diversos ais. Ai contra os gananciosos, ai contra os beberrões, ai sobre os injustos, sobre os corrompidos moralmente, sobre os soberbos, sobre os farristas. E Isaías, quando vê o Senhor, ele se volta para dentro de si e diz, agora ai de mim. Porque eu faço parte desse contexto. É um ai de dor, é um ai de lamento, é um ai de angústia, de tristeza profunda. Ele não chora apenas as consequências do seu próprio pecado. É interessante isso. Ele lamenta, né? Porque os seus lábios são impuros. Só quem tem um verdadeiro encontro com Deus consegue enxergar a malignidade do seu pecado. E nos tempos presentes, onde é tão fora de moda, ou é tão politicamente incorreto falar pecado, quantos e quantos pastores e líderes por aí preferem falar sobre imperfeições, preferem falar sobre erros, preferem falar sobre enganos? Meu irmão, minha irmã, é pecado. Nós somos pecadores e carecemos da graça e misericórdia de Deus. E quem não tem a capacidade, a humildade de reconhecer isso, não tem condições de viver em novidade de vida com o Senhor. Isaías, profeta levantado por Deus, uma voz forte de oposição à imoralidade do povo e dos seus governantes, ele reconheceu com humildade que ele era um homem de lábios impuros e mais, um homem que habitava em meio a um povo de impuros lábios. Só quem tem esse verdadeiro encontro com Deus consegue enxergar, né, a malignidade do seu pecado, consegue enxergar o pecado também do povo no qual faz parte, consegue identificar o pecado da sociedade na qual está inserido e consegue sofrer por isso. Diferente de muitos e muitos que às vezes por aí, né, ficam querendo, eu queria que Jesus mandasse um raio, agora que Deus mandasse um raio e acabasse com todo mundo agora, se colocando numa posição de superioridade em relação aos demais. Isaías, ele se compadece pelo seu pecado e se compadece também pelo pecado da sociedade na qual estava inserido. Porque ele não foi chamado para condenar, mas ele foi chamado para tentar
resgatar outros e outras, para que pudessem viver aquilo que ele estava vivendo com o Senhor. Ele se incomoda com o pecado do seu povo, ele geme de dores por causa da transgressão deles. Ele não é alienado espiritualmente, ele não vive numa redoma de vidro, ele não está escondido num gueto. Ele vive no meio desse povo e ele se compadece por esse povo, porque sabe que as escolhas erradas desse povo os leva, ou o leva, o povo, de forma coletiva, a um caminho sem volta, a um caminho de distanciamento do Senhor e à condenação eterna. As feridas do seu povo estão doendo no seu coração. Meu irmão, minha irmã, esse ato de confissão de Isaías nos lembra que não há perdão onde não há confissão. Hoje nós pregamos uma fé sem arrependimento, salvação sem conversão, falamos sobre atalhos no caminho da fé, atalhos que não existem, isso é enganoso. Deus é Deus de perdão, mas para que haja perdão é necessário arrependimento e confissão. Você pode ser transformado hoje, o seu vocabulário pode mudar hoje, o seu coração pode mudar hoje. Uma fonte de vida pode brotar do seu interior hoje. Você pode ter uma mente pura, um coração puro, um namoro santo, um casamento santo hoje. Você pode viver a mesma experiência que viveu a mulher samaritana. Você pode viver a mesma experiência de libertação, de transformação que viveu Zaqueu, que viveu Maria Madalena, que viveu o ladrão ali pregado ao lado de Jesus na cruz. Cristo pode agora mesmo libertar você, assim como libertou a tantos e tantas que abriram o seu coração, reconheceram a sua condição e se submeteram à vontade dele. Ele pode perdoar o seu pecado, ele pode fazer de você uma nova criatura. Basta que você deseje do mais profundo do coração. Na crise, nós precisamos olhar para fora e precisamos ouvir o desafio de Deus e ver a necessidade do mundo. Capítulo 6, verso 8. Depois desse encontro, dessa visão maravilhosa, dessa reafirmação da soberania de Deus sobre tudo e sobre todos, desse processo de transformação, de mudança, onde Isaías reconhece sua limitação, seu pecado, e tem ali o seu coração transformado através do toque transformador do Senhor. Então, ele é desafiado a olhar para fora e ouvir o desafio de Deus para atender a necessidade do mundo. Vida com Deus é mais importante do que vida para Deus. É fato. Ninguém vive para Deus se não tem antes uma vida com Deus, de intimidade. Quantos e quantas se perdem no próprio ministério, cheio de atividades, agendas cheias, cultos, sermões, congressos, pregações, treinamentos, mas não tem uma vida íntima com Deus. E acabam se perdendo no próprio exercício do ministério, seja ele clérigo ou leigo. A vida com Deus é mais importante que a vida para Deus, mas uma vida com Deus real, abundante, ela gera uma vida para Deus. A vida com Ele vem antes do trabalho, a consagração a Ele vem antes do ministério. Só depois desse processo de transformação pelo qual passou, Isaías, então, ele pôde ouvir o desafio. Só depois de ser perdoado e transformado, ele pôde atender o desafio do Senhor de fazer a sua obra. Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. A adoração ao Senhor vem antes da missão. A santificação vem antes do serviço. Mas não quer dizer que nessa etapa posterior não vem o serviço. Isaías ali, ele se coloca nas mãos de Deus. O fogo começa a arder no seu peito como resultado desse processo de transformação. A brasa havia queimado seus lábios. Ele se levantou e ele se dispôs. Ele atendeu. Isaías denunciou o pecado. E aí eu vou te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Não fique frustrado nem desanimado, porque ele enfrentou profunda resistência.
Profunda resistência. Se você ler os demais capítulos depois, vai ver que o ministério de Isaías foi marcado por profunda resistência. Porque muitos e muitas não gostam de ouvir o que precisam ouvir. Não gostam de ser confrontados pelo seu pecado. Mas Isaías não desanimou, porque havia passado por uma transformação. E essa transformação deu um novo sentido para a vida dele. Não feche os ouvidos, nem endureça o coração ao clamor das pessoas que Deus tem colocado no teu entorno. Né? Nosso campo é o mundo. Não chega diante de Deus de mãos vazias. Essa tem sido minha oração do profundo do coração no decorrer dos últimos meses. Senhor, não me deixa chegar na tua presença quando o meu período nessa terra acabar de mãos vazias. Deus não salvou você apenas para te levar para o céu. Ele te salvou para que você fosse um vaso de honra nas suas mãos. Para que você pudesse ser instrumento de bênção nas mãos dele. Para alcançar muitos outros e outras que vivem hoje na condição que você vivia quando foi encontrado por esse amor. Ele se colocou nas mãos de Deus. Ele começou a arder no fogo do Senhor. E ele então se colocou como instrumento poderoso para denunciar o pecado, para anunciar a salvação e para mostrar o caminho a todos aqueles e aquelas que atendessem o seu chamado. Hoje nós temos muitos desafios. Nós temos desafios na família, nós temos desafio na escola, desafios na empresa na qual trabalhamos, no nosso ambiente de trabalho, na nossa vizinhança. Deus está chamando você para ser uma bênção nessa nação, eu creio. Deus está te chamando para ser uma bênção em Araras, para ser uma bênção em Leme, em Pirassununga, onde Deus tem te colocado, independente da idade, independente da formação, independente, meu irmão, da sua história anterior. Ele começa a construir uma nova história na tua vida. E ele te chama a proclamar o amor e a salvação dele. O clamor dos céus cruza os séculos e cai agora nos nossos ouvidos. Aquele mesmo chamado do Senhor, lá em Isaías, que pergunta: a quem enviarei? Ele é feito hoje através do Espírito de Deus. E ele está aguardando uma resposta da tua parte e da minha parte. A quem enviarei e quem há de ir por mim? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que a nossa resposta frente ao desafio do Senhor e ao convite dele nessa manhã possa ser: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu não quero só ficar sentado escutando, eu não quero só me alimentar, eu não quero só engordar espiritualmente sozinho. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, para que outras pessoas sejam alcançadas pela mensagem de salvação, sejam confrontadas pelo seu pecado, possam se quebrantar na tua presença, possam ser tocadas pelo teu Espírito, possam ser transformadas pela ação do Senhor e possam também ser instrumento de bênção nas tuas mãos. Que Deus nos dê a coragem, a ousadia de falar aquilo que é preciso, aquilo que é reto, e não só aquilo que agrada os corações, aquilo que alivia o sentimento de culpa. Nós não estamos aqui para acusar ninguém, não estamos aqui para julgar ninguém, mas é fato, meu irmão, minha irmã, que se nós não alertarmos aqueles que Deus coloca no nosso caminho sobre as consequências do pecado que cometem, nós seremos cobrados por isso. O Senhor tem nos confiado vidas, o Senhor tem nos confiado pessoas, tem colocado gente no nosso caminho, gente tão carente do amor dele como um dia nós fomos, e não é por acaso. Contemple a glória do Senhor hoje, tenha sua fé renovada, tenha convicção de que, a despeito desse caos aparente que nos cerca, ele continua no controle de tudo, nada foge ao controle dele, ele é soberano. E que ele tem um propósito para a vida de cada um de nós. Ele quer nos mudar, nos transformar, nos tocar
com a brasa viva dele, para mudar nosso comportamento, mudar nosso palavreado, mudar os nossos pensamentos, para depois fazer a obra maravilhosa dele através das nossas vidas. Se disponha para que ele faça na tua vida, para que depois ele possa fazer através da sua vida grandes coisas. Eu quero orar com você. Baixe sua cabeça em nome de Jesus. Baixe sua cabeça e nós vamos orar. Amado Deus e Pai, nós somos gratos pela Tua Palavra, que é viva e eficaz. Nós cremos nela, Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor a mandou, a confiou a nós, e porque através dela nós podemos nos alimentar todos os dias. Deus, ministra aos nossos corações agora, naquilo em que a minha limitação, Pai, naquilo, Deus, em que a minha imperfeição não foi possível transmitir, que o Teu Espírito complete a mensagem no coração dos meus irmãos e irmãs. Fala profundamente a cada um e a cada uma dentro da sua realidade, dentro do seu contexto. Mostra aquilo que precisa ser mudado, mostra de forma clara aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser abandonado, para que eles possam viver, Pai, em novidade de vida, em abundância de vida com o Senhor. E depois, Senhor, envia a cada um e a cada uma, Deus. Abre oportunidades para que eles possam testemunhar do Senhor. Abre oportunidades para que eles possam ser instrumento de bênção nas Tuas mãos. Para que eles possam, Pai, proclamar o Teu amor, a Tua salvação. Para que eles possam pregar que o Senhor é o Deus de perdão. Para todo aquele e aquela que se arrepende de forma, Pai, real, que se arrepende de forma sincera do seu pecado. Usa os Teus filhos e Tuas filhas para a glória do Teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. E na certeza, Deus, de que a Tua vontade, que é boa e perfeita para nós, já está sendo feita. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Que palavra abençoada. Agora nós vamos para o momento dos avisos. Quarta tem célula dos homens às 7 horas e das mulheres às 8h15. Chama os amigos, a família, Vamos chamar mais pessoas para que elas venham ser impactadas pelo amor de Deus também. E essa aula é um momento muito importante, que a gente cresce junto, cresce em família. Quinta-feira tem o culto de oração às 7 horas. E hoje, domingo, logo após o culto, tem o culto das crianças também. O pastor vai estar enviando o link para vocês. Chama os filhos, os netos, ou as crianças que vocês conhecerem também. Envia o link, porque é um momento muito gostoso, que as crianças aí gostam bastante. Amém? Quero dar um último aviso. Nós temos o nosso... criamos um podcast, onde nós colocamos essas pregações. As pregações de cada domingo, elas são extraídas, o áudio é extraído e nós então postamos. Os irmãos têm recebido pelo WhatsApp para poder ouvir novamente, para poder meditar na palavra e também para poder distribuir. Agora, quem tem o costume de assinar podcasts, tem lá um aplicativo agregador instalado no celular e quiser, também é possível ter acesso a esse conteúdo através dos principais agregadores, como o Google Podcasts, como o Spotify, como o Rádio Public e tantas outras plataformas de assinatura de podcasts. Então, nós estamos usando essas plataformas para que o alcance daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração e que nós temos aí vivenciado em Araras possa alcançar outras vidas mundo afora. Então, se você tiver acesso a esses serviços e quiser assinar gratuitamente, é possível através desse endereço que aparece na sua tela, mas também nós continuaremos mandando semanalmente através do grupo de WhatsApp da igreja para que você possa ouvir novamente e possa assim compartilhar, tá bom? Quero orar com você, encerrando esse culto e agradecendo ao Senhor por esse tempo precioso que nós tivemos como família da fé. Amado Deus e eterno Pai, graças nós te damos por mais um domingo juntos, por mais um domingo de vida, Pai. Nós acordamos hoje de manhã
O Senhor nos proporcionou mais um dia e nós cremos, Deus, que tudo é feito pelo Senhor com um propósito. Por isso te pedimos, Pai, ajuda-nos a viver o teu propósito para nós hoje. Usa-nos para a tua glória, Pai, que o teu Espírito controle nossa boca, nossa mente, nossos ouvidos, nosso coração e nos use hoje para proferir palavras que edificam, palavras que abençoam, palavras que aproximam as pessoas do Senhor. Usa-nos para a tua glória, que nós tenhamos um domingo abençoado em família, nas nossas casas, na nossa vizinhança, com amigos, com parentes, e que nós tenhamos coragem, Pai, de proclamar o teu evangelho, o teu amor, através de tudo que falarmos e que fizermos. Usa-nos para a glória do teu nome. Eu te peço, abençoa, Pai, o domingo nessas casas, abençoa o domingo dessas famílias, que a tua presença permeie tudo que for feito e que haja paz, harmonia, prosperidade, abundância de vida do Senhor nesses lares, não só hoje, mas no decorrer de toda a semana, e que essa transformação, essa mudança que o Senhor faz nas nossas vidas possa ser percebida, impacte e aproxime as pessoas que o Senhor tem colocado no nosso caminho do Senhor. É o que eu te peço grato, em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que as consolações, as ministrações do Espírito Santo de Deus continuem sobre a tua vida preciosa, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós continuamos juntos. Lembre-se, o WhatsApp do pastor está à disposição, é só telefonar, é só mandar mensagem, nós estamos à disposição para servir você e sua família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração, lá no fundo, eu não entendi tudo o que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde eu passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. E o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho.
para um renascer, um novo proceder, na mais perfeita e bela comunhão. Pois nunca é tarde, não, sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Todo mundo. Sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Olha, se você lembrar, pode cantar, fica à vontade, tá bom? Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer, sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer, sou vencedor e ninguém poderá me deter. Todo mundo, pois eu sei, eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair
Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Amém. Graças a Deus. Glória ao Senhor.